Olá, sejam bem-vindos a mais um número do Regulação da Economia. Começamos este número do Regulação da Economia para dar-lhe conta de dois eventos que a ARME promoveu entre os dias 20 e 21 deste mês para assinalar o terceiro aniversário da instituição. Tratam-se, pois, do workshop de informação e sensibilização subordinado ao tema Impactos de Pandemia da Covid-19, Perspectivas da Regulação e o lançamento da primeira edição do Prémio Académico Regulação da Economia, destinado aos alunos do ensino superior do país. Sobre estes dois acontecimentos falaremos mais à frente no programa. Antes, convidámo-lo então a assistir uma reportagem sobre outros assuntos que marcaram a atualidade informativa na ARME com Carlos Sá Nogueira. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARME, através das deliberações números 34 e 35 de 31 de agosto passado, decidiu aprovar os ajustes das componentes variáveis das tarifas de eletricidade para as empresas Eletra e Águas e Energia da Boa Vista, que entram em vigor a partir de 1 de outubro próximo. Os resultados destes ajustes e os impactos nas tarifas estão espelhados no quadro e gráfico que se encontram publicados nas nossas plataformas online, Facebook e portal, que igualmente reportam a evolução desde 2006 das novas tarifas que entram em vigor a 1 de outubro deste ano e a projeção para 2022, com a anunciada redução do IVA de 15% para 8%. Assim, pode-se constatar que as tarifas de eletricidade, incluindo o IVA, que acompanham de perto os preços dos combustíveis, podem ser identificadas em três momentos. Temos o momento antes da pandemia da Covid-19, 2019, em que, por exemplo, no caso da Eletra, os consumidores do primeiro escalão pagavam 28 escudos e 30 centavos por quilowatt-hora. Com a pandemia, em 2020, houve uma descida de preço dos combustíveis e consequente queda tarifária nos valores da eletricidade, em que os consumidores passaram a pagar 21 escudos e 10 centavos por quilowatt-hora. Atualmente, devido ao aumento brutal dos combustíveis no mercado internacional, registra-se uma nova subida do preço da eletricidade, passando os mesmos consumidores a pagar, a partir de 1 de outubro, 28 escudos e 50 centavos por quilowatt-hora. Assim, contrariando esta tendência, houve uma contínua redução da tarifa social devido ao desconto em relação à tarifa normal, que passa a partir de 1 de outubro de 30% para 50%. No entanto, com a anunciada redução do IVA na eletricidade de 15% para 8%, passaremos a ter valores abaixo dos de 2019. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARME, através das deliberações números 34 e 35 de 31 de agosto passado, decidiu aprovar os ajustes das componentes variáveis das tarifas de eletricidade para as empresas Eletra e Águas e Energia da Boa Vista, que entram em vigor a partir de 1 de outubro próximo. Deste modo, a ARME informa que não houve nenhum ajustamento nos preços de água e saneamento para essas duas empresas, nem em relação às demais entidades gestoras. Outro sim, a ARME esclarece à opinião pública que a única atualização feita para o setor da água e saneamento reporta a deliberação número 11/CA/2021, datada de 8 de abril, que fixa as tarifas dos serviços urbanos de abastecimento de água para a empresa municipal Águas e Energia do Maio, em vigor desde 1 de setembro. Ademais, a nova estrutura tarifária para a Águas e Energia do Maio adota o sistema de escalões progressivos por enchimento e diferencia as tarifas de disponibilidade entre clientes domésticos e não domésticos. Projeta, por fim, uma redução em cerca de 5%, privilegiando as famílias com menos consumo. Uma delegação de Away, chefiada pelo seu representante em Cabo Verde, Steven Zhang, visitou a ARME na última sexta-feira, 24 de setembro, para partilhar com a instituição reguladora a sua experiência no domínio do combate à pandemia da Covid-19. Isaías Barreto da Rosa, presidente do Conselho de Administração da ARME, falou do objetivo e destaca alguns pontos da agenda da visita. A Huawei, como sabe, é quase um oligopólio global na área das telecomunicações, tecnologias de informação,
e esteve aqui efetivamente para partilhar connosco a sua experiência, sobretudo naquilo que diz respeito às medidas tomadas para o combate aos nefastos efeitos da pandemia da Covid-19. E, portanto, nós estivemos aqui a conversar, uma conversa aberta com a ARME, com os nossos técnicos, sobre as medidas no setor das telecomunicações e tecnologias de informação para minimizar os efeitos da pandemia e as medidas, digamos, tecnológicas e algumas boas práticas internacionais na matéria. E, portanto, foi, digamos, uma agradável troca de experiências, uma agradável conversa sobre aquilo que efetivamente pode ser feito para debelar os nefastos efeitos da pandemia da Covid-19, digamos, do ponto de vista das ações passíveis de serem implementadas por entidades reguladoras. O representante da UE em Cabo Verde sublinhou a importância das tecnologias de informação e comunicação no combate à pandemia da Covid-19 e falou da experiência chinesa nesse sentido. Hoje estamos aqui com a ARME para falarmos sobre os efeitos da Covid-19 na economia digital, ao nível global e também a experiência chinesa, tanto do lado das operadoras das telecomunicações, quanto também aquilo que as entidades reguladoras do país podem fazer para atenuar os efeitos da pandemia da Covid-19 na economia digital. Nós sabemos que no ano passado, durante o período de pandemia, a ARME definiu um conjunto de medidas e disponibilizou o espectro gratuitamente para ajudar os operadores de telecomunicações para melhorar a qualidade de serviços de telecomunicações, permitindo que as pessoas pudessem trabalhar e estudar a partir de casa. Isto é algo muito bom e penso que Cabo Verde é um dos primeiros países a fazer isso. Certificado digital da legislação ao relacionamento entre o cidadão e as administrações pública e privada foi tema de um fórum em modo presencial e remoto que a Agência Reguladora Multissetorial da Economia promoveu no passado dia 21 de setembro, cujo objetivo visou perspectivar a relação futura entre os cidadãos e as administrações pública e privada de forma segura num mundo cada vez mais mediado por computadores. O secretário de Estado da Economia Digital, que presidiu o ato de abertura do evento, felicitou a ARME pela iniciativa e sublinhou a importância das chaves digitais, pois permitem que os cidadãos e as empresas se autentiquem com segurança. Estamos a falar de uma nova esfera social, que é o mundo virtual. Então, como é que eu faço prova que eu estou e sou eu a utilizar este serviço? Como é que eu faço prova ao Estado? Como é que as empresas fazem prova ao Estado? E como é que o Estado também consegue provar também que é uma entidade que está a representar o país? Então, acho que é importante estas chaves digitais, é importante que as pessoas possam ter a capacidade de se autenticar com segurança e que nós coloquemos finalmente ao serviço dos cidadãos serviços mais fáceis, mais práticos, que não seja necessário o cidadão deslocar-se de um lado para o outro, perder todo o seu dia. Não é prático para o cidadão, é pouco produtivo também para as empresas nacionais, que às vezes têm que despender o cidadão o dia inteiro para ele tratar dos seus problemas. Não pode ser. Nós temos que pensar na produtividade das empresas. Esta é a nossa responsabilidade enquanto Estado também. Precisamos de um país mais produtivo e para isso as pessoas têm que ter serviços mais facilitados. Já o Presidente do Conselho de Administração da ARME sublinhou a importância do fórum e fala sobre os benefícios dos certificados digitais. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia é a entidade credenciadora das entidades de certificação e é também a entidade certificadora raiz. Por esta razão, tem a obrigação de promover a utilização de certificados digitais no país. Em que é que isso beneficia o cidadão? Para um certificado digital não é nada mais, nada menos do que o nosso bilhete de identidade na internet. Com um certificado digital, nós podemos, por exemplo, assinar documentos digitalmente, nós podemos interagir com a administração pública remotamente, podemos interagir com empresas públicas e ou privadas remotamente. Existem países até onde as pessoas podem votar
remotamente, utilizando o seu telemóvel com base no certificado digital. E, portanto, este evento é importante porque estamos aqui a conversar sobre essa temática importante e, sobretudo, estamos a trabalhar em propostas concretas que serão depois apresentadas para melhorarmos o nosso contexto nacional em termos de infraestrutura de chave pública, ou seja, em termos do sistema que nós temos de certificados digitais e de assinaturas digitais. Isso afeta naturalmente o dia-a-dia de cada cidadão. Nós, neste momento, já temos a entidade certificadora Reis, que está na ARMA. Nós temos duas entidades certificadoras de nível intermédio, temos a CISP e temos a Direção-Geral dos Registros Notariários de Identificação Civil e portanto, a implementação plena e efetiva que está em curso de assinaturas digitais e certificados digitais traz desafios, sobretudo no que diz respeito à sua utilização plena e efetiva por parte dos cidadãos. É preciso que as pessoas tenham consciência dos benefícios da utilização dos certificados digitais e das assinaturas digitais, que utilizem as tecnologias de informação e comunicação para efeito. No final deste fórum, sobre a certificação digital, o ponto focal do evento, Emanuel Livramento, fez um balanço positivo e fala dos aprendizados. Do balanço, posso falar das lições aprendidas, a experiência internacional que tivemos a nível de GNS de Portugal, que nos mostrou o processo todo de inclusão de um certificado no browser, o processo de fiscalização de entidades e de auditorias feito através da norma EIDAS, que é a norma da União Europeia, um processo bastante complexo, que mostra-nos que temos um desafio enorme para frente, temos que trabalhar muito devido à complexidade desse processo. Tivemos outra lição aprendida relativamente à normatização da nossa legislação nacional, de forma a termos os projetos agarrados e a andarem sincronizados, para não termos iniciativas que futuramente podem até não convergirem no mesmo sentido, em nível de tecnologia. Tivemos, no período da tarde, outra lição aprendida relativamente ao funcionamento dos registros de notariado com a experiência do Brasil, que pode ser perfeitamente transportada e adaptada aqui em Cabo Verde. Depois conhecemos bastante o funcionamento das entidades de certificação. Então conseguimos passar realmente da legislação à vida do cidadão, percorrendo o período de manhã e o período da tarde. Recorde-se que durante este evento foram debatidos temas como uso da certificação digital, normas e técnicas de legislação, certificação digital nos cartórios, registro e notariado e certificação digital, os resultados alcançados pelas entidades de certificação, tendo como oradores especialistas do Brasil, Portugal e Cabo Verde. No seguimento desta reportagem, fiquem agora com um curto corredor de anúncios institucionais. Caro utente, sabia que para efeitos de viagem de autocarro dentro da sua cidade pode adquirir diferentes títulos de transporte? Bilhete diário válido no momento da viagem, passe mensal válido de 1 a 30 ou 31 de cada mês, cartões pré-pagos com o número de viagens que melhor se adapte às suas necessidades. Para o seu conforto e sua segurança, informe-se junto do seu prestador de serviço. Arma, por um consumo sustentável. Caro consumidor, sabia que a tarifa fixa que é cobrada na sua fatura mensal de água cobre os custos da produção, transporte e distribuição desse líquido até à sua casa? Mas atenção, se não lhe for prestado o serviço por um período superior a 30 dias, por lei, não deve pagar essa tarifa. Seja um consumidor informado. Arma, por um consumo sustentável. Atenção! No envio postal, para a sua segurança, evite encomendas como objetos falsificados ou pirateados, equipamentos eletrónicos e medicamentos, dinheiro, notas de banco, cheques e joias não declarados, armas de fogo e munições, líquidos e produtos inflamáveis, estupefacientes e outras drogas ilegais.
Estes objetos são proibidos por normas nacionais e internacionais. Previna-se. Arma por um consumo sustentável. Como anunciamos no início do programa, a ARME promoveu entre os dias 20 e 21 deste mês um workshop subordinado ao tema Impactos de Pandemia da Covid-19, Perspectivas da Regulação e o lançamento da primeira edição do Prémio Académico Regulação da Economia, que visa, entre outros, reconhecer e incentivar a investigação científica em áreas de regulação técnica e económica. Reportagem de novo com Carlos Sá Nogueira. Impactos de pandemia da Covid-19, perspectivas de regulação económica é o mote de um workshop promovido pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia no passado dia 20 de setembro para celebrar o 3º aniversário da instituição. Para o presidente do Conselho de Administração da ARME, Isaías Barreto da Rosa, os 3 anos da instituição foram bastante positivos, pois serviram para, entre outras coisas, consolidar um modelo de regulação multissetorial, otimizar os parcos de recursos e criar as sinergias entre os vários setores regulados. De facto, esses 3 anos foram anos muito importantes de consolidação da regulação multissetorial aqui em Cabo Verde e da, digamos, otimização dos parques de recursos que nós temos e, sobretudo, a criação de sinergias entre as várias áreas que nós regulamos. Portanto, o balanço é bastante positivo e o nosso compromisso é continuar nesta mesma senda de uma regulação próxima dos consumidores, próxima das entidades reguladas e uma regulação de excelência alinhada com a estratégia de desenvolvimento do país definida pelo Governo. Relativamente ao tema deste workshop, o PCA da ARME disse que o impacto que a pandemia da Covid-19 teve na economia do país e particularmente nas empresas reguladas interpela-nos a todos. Esta pandemia afetou-nos a todos individualmente de uma forma ou de outra. Fez com que nós entrássemos num contexto de recessão económica e grande parte das nossas entidades reguladas teve resultados negativos em 2020. E, obviamente, isso interpela-nos a nós também enquanto entidade reguladora e levou-nos a tomar um conjunto de medidas exatamente para ajudar a mitigar os nefastos efeitos desta pandemia. É neste quadro que vamos hoje falar, do ponto de vista regulatório, sobre a pandemia da Covid-19. No quadro da pandemia, a ARME decidiu, por exemplo, dar espectro adicional e sem custos acrescidos às entidades reguladas, exatamente para melhorarem a qualidade de serviço que prestam aos consumidores. Isso teve impacto muito grande, sobretudo porque no início da pandemia houve um aumento exponencial do tráfego de voz e dados que em alguns casos ultrapassou a 50%. Nós fizemos um conjunto de recomendações importantes, nomeadamente, por exemplo, a não suspensão dos serviços por não pagamento, sobretudo durante o período de confinamento. Além do workshop sobre o impacto da pandemia na economia do país, o 3º aniversário da ARME foi, igualmente, assinalado com o lançamento da primeira edição do Prémio Académico de Regulação da Economia, que se destina a todos os alunos do ensino superior, visando estimular, incentivar e premiar os melhores trabalhos científicos na área da regulação. Nós estamos com este Prémio Regulação da Economia a promover a realização de trabalhos científicos na área da regulação, exatamente para ajudar-nos a ter a excelência das decisões regulatórias que nós almejamos. As nossas decisões têm de ser bem fundamentadas, mais uma vez do ponto de vista técnico e científico, e a realização de trabalhos de investigação na área da regulação constituirá um contributo importante e valioso para podermos fazer um melhor trabalho de regulação no nosso país. Trazem elementos importantes esses trabalhos científicos que permitirão ao regulador ter uma melhor intervenção no mercado na área da sua responsabilidade. Nós assinamos acordos de cooperação com várias instituições de ensino superior aqui em Cabo Verde. Continuaremos esse esforço exatamente para que juntos possamos criar sinergias e possamos contribuir, cada um no âmbito das suas responsabilidades, para, em última instância, o desenvolvimento do nosso país.
Por seu turno, o diretor-geral do Ensino Superior, Aquilino Varela, felicita a ARME pelo aniversário e diz-se satisfeito com a iniciativa, considerando que, com o lançamento deste prémio para os melhores trabalhos dos estudantes de ensino superior na área de regulação, a ARME fica indelevelmente associada aos atores que buscam criar sinergias e incentivos para a promoção da investigação científica em Cabo Verde. Ao lançar este prémio para estudantes de ensino superior a nível nacional, propondo premiar anualmente melhores trabalhos científicos na área de regulação económica, a ARME fica indelevelmente associada aos atores que diuturnamente buscam criar sinergias e incentivos para a promoção da investigação científica em Cabo Verde. Hoje, mais do que nunca, a pandemia da Covid-19 tem-nos demonstrado que o mundo salva pela ciência, pela investigação e pelo desenvolvimento tecnológico. Estão aqui e ali as vacinas para nos provarem isso. Estão aqui e ali também os famosos ventiladores para disto darem testemunhos. A ARME tem na sua tutela de regulação setores altamente estratégicos para o desenvolvimento nacional: comunicações, energia, água e transportes coletivos urbanos e interurbanos de passageiros. Tomar a iniciativa de promover a investigação científica nestes setores é reconhecer que conhecimentos de ponta, devidamente formulados nestes domínios, acrescentam valor ao processo regulatório. Recorde-se que o período das inscrições para o concurso deste prémio decorre entre os dias 21 de setembro e 30 de dezembro, podendo os interessados consultar o regulamento no site da ARME, www.arme.cv, ou contactar os seus serviços em Xandaréia. E com esta reportagem chegamos ao fim de mais uma edição do Regulação da Economia, um programa da ARME, onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamo-lo a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem e proteja-se a si e aos outros.